Oi, pessoal, meu nome é Manuel, estou no 7º período do curso de Matemática pela Unopar e gostaria de estar apresentando a minha atividade interdisciplinar desse período sobre a criação de um podcast. A introdução do meu trabalho ficou bem assim. A educação é considerada como uma forma de humanização e libertação. Busca formar pessoas críticas e capazes de construir sua própria história na sociedade. Regularmente, o corpo docente das escolas deve se construir abrangendo a mudança e se preparando para os novos alunos encontrando em sala de aula, para obter êxito em suas atividades com os docentes. Essa produção textual tem como principal temática a produção de um podcast, onde se divide em 3 etapas que visa orientar e estruturar o corpo do material sonoro. Assim, o primeiro momento solicita a criação de um texto com a temática de aplicação nas equações diferenciais na física, onde são abordadas um pouco a respeito do contexto histórico no qual se encontra tal área das ciências exatas. No segundo momento, é apresentado a resolução de alguns problemas da física envolvendo equações diferenciais ordinárias. Em seguida, tem-se o terceiro momento, que se volta para a explicação do desenvolvimento histórico do conceito de derivado e de sua importância para o campo da matemática e também da física. Por fim, tem-se a tarefa 2, que se trata da gravação do podcast, contendo todas as informações durante a etapa anterior. O ensino das ciências exatas é visto pela comunidade escolar, pais, alunos, professores e equipe pedagógica como um desafio a ser vencido nas escolas, no ambiente da tecnologia digital. As ferramentas online possuem uma potência de ensino inovador, além de facilitar o trabalho de professores e aprimorar o ensino e aprendizagem dos alunos através da internet. Os alunos podem acessar recursos de multimídia como imagens, vídeos, sons, textos e animações. O primeiro momento, as equações são cálculos muito utilizados nas construções de alguns modelos temáticos e é responsável por fenômenos físicos como, por exemplo, a mecânica celeste. Assim, esse campo do conhecimento é bastante amplo, envolvendo a matemática aplicada e também conceitos físicos. Segundo Diaco, 2013, essa teoria acaba possuindo 3 agrupamentos que envolvem alguns métodos além de números e qualitativas. Além disso, logo, as equações diferenciais acabam surgindo a partir do momento onde se tem a aplicação das leis e também outros princípios que são relevantes para a resolução de um problema de física. Sendo assim, para que se tenha uma equação diferencial que auxilia no processo de diferenciamento de sua aplicação, é necessário a obtenção de um conhecimento especializado e que seja voltado justamente para a natureza de tal problema. Seguindo essa linha de raciocínio, existem as modelagens matemáticas que surgem como propostas para que se possam obter tais equações diferenciais dentro de algumas áreas. Assim, de acordo com Boyce, em 1930, o conceito de equações diferenciais acaba sendo de grande interesse, não apenas para o âmbito matemático, mas também para a investigação de diversos problemas dentro de outras ciências como biologia, física e também sociologia. Como base em tal informação, pode-se observar que o objetivo de um método numérico para uma equação diferencial é obter uma coleção de pontos 00tx, 11tx, nntx, que rastreiam uma curva que estima uma porção finita gráfica de verdadeira resolução, passando pelo ponto 0,0tx. Quanto mais pontos obtivermos e mais eles estiverem na curva real pela aproximação, aqui, pessoal, é a fórmula que foi proposta para a gente estar resolvendo. É a letra A e a letra B. Determine o tempo necessário para a temperatura do corpo atingir 50 graus. Aí aqui a gente tem uma resolução, que é um complementar, que é para chegar a realmente a temperatura do nosso corpo. Por exemplo, se o nosso corpo está uma temperatura ambiente
e é colocado num carro e é ligado ao ar-condicionado, o nosso corpo tende a o quê? A diminuir a temperatura. Se o nosso corpo, por exemplo, entra numa sauna ou num lugar que está mais fechado, o nosso corpo tende a aumentar a temperatura. Aqui nós temos o que é o DT, que significa a taxa de variação. Nós temos o T, que significa o tempo do corpo. Nós temos o TA, que é a temperatura do ambiente. E o DT, como eu já disse, que é a taxa de variação. Aqui nós temos o K, que é uma constante que depende do material com que o corpo foi construído. Por exemplo, o nosso corpo, a nossa temperatura sempre vai variar de 35 a 37 graus, se estiver num ambiente normal, que não seja nem muito quente e nem propício a frio. Aí que nós temos o T, que é o tempo do corpo. Aqui nós temos o K, que é negativo, que é quando a temperatura é negativa, que é, por exemplo, a questão do frio que eu disse. Nós temos que é o que eu disse agora há pouco. E, nesse sentido, tendo em vista que o 0T é igual a 00F, tem-se uma temperatura constante de T, que é igual a 1000 Fs, que pode-se evidenciar que 00F é igual a C1E ponto o menos K, que é a temperatura negativa, vezes o zero, que é o 00F, que é igual a C1. No entanto, quando o T é igual a 10 minutos, tem-se uma temperatura de 250 Fs logo. E aqui nós temos o resultado, que é a constante temperatura do nosso, que é K é igual a in,00,25, que é o K, que é menos 10, K é igual a 0,36688 minutos por negativo, menos 1. Agora, tendo encontrado a equação da temperatura T, que nós já encontramos que é o tempo do corpo, nós agora já encontramos esse valor, né, que foi esse aqui que eu acabei de dizer. Agora, tendo encontrado a equação da temperatura T, tem-se que T é igual a 1000 é negativo, 3,668. Então, T é igual a 50 F. E aqui nós temos a resposta dessa aqui, que é o tempo do corpo, que é 8,1229 minutos. A letra B, que é a temperatura do corpo, que é após 20 minutos. Essa é a letra B. A temperatura do corpo após 20 minutos, que é após 20 minutos, que é o tempo, que é 20, que é o T, que é a temperatura do corpo. O nosso terceiro momento, que é uma ferramenta de fundamental importância para a resolução de problemas e aplicações das áreas das ciências da natureza, engenharia e tecnologia, e cálculos diferencial e integral desenvolvimento por Arquimedes, passado por Newton e refinado por Leibniz. O conceito de derivados dentro da física de Quash. Logo depois de salientarmos que o conceito de derivado se mostra presente na busca pela definição mais acentuada da velocidade e também aceleração de uma determinada partícula que acaba se movendo durante uma curva, a primeira volta-se para a medida da taxa da variante da distinção que é cruzada dentro dos relacionamentos direito ao tempo, e a segunda do outro lado, que diz respeito à medida da taxa que se volta para a variedade da velocidade. Aí aqui nós temos alguns exemplos. E a conclusão, a gente pôde concluir acerca dos processos de ensino e aprendizagem com suas variadas formas, a importância de se refletir um ensino interativo com o auxílio da tecnologia e dos conhecimentos da informática. A informática contribui com o professor e os alunos, principalmente no período de pandemia que o mundo vem vivenciando, a garantir uma educação de qualidade e manter o processo de aprendizagem. A proposta da temática deste semestre foi proporcionar ao docente uma oportunidade hipotêtica de colocar em prática os conhecimentos adquiridos em sala, se igualando à experiência real do campo de atuação desta área profissional dentro do mercado. No que diz respeito ao ensino da matemática e da física, pode-se informar que a utilização de um podcast como uma metodologia de aprendizagem é uma forma interessante de